Bem-vindos a mais um dia do Clique 365, um desafio onde eu, Alan Henrique, trarei 365 dias consecutivos, um vídeo diário com uma ideia, uma coisa que nós possamos usar diariamente nos nossos estudos e crescimento diário. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma coisa que eu vi que é muito pertinente à situação que nós vivemos atualmente. No filme A Origem, eles são capazes de compartilhar sonhos. E eles fazem uma coisa chamada extração, que é retirar uma ideia, saber algum conhecimento que a outra pessoa tem que ela não falaria para a pessoa que está extraindo. Eles são ladrões de ideia, na verdade. E isso é extração, retirar a ideia de lá de dentro. O nome do filme original, em vez de ser A Origem, ele é Inception, que significa inserir uma ideia. E é aí que a história gira em torno desse contexto, onde eles vão tentar fazer uma coisa muito difícil, que é colocar uma ideia na cabeça de alguém, sem que a pessoa perceba que a ideia veio de fora. E no começo do filme, o principal, que é o personagem do Leonardo DiCaprio, ele diz o seguinte: qual que é o parasita mais resistente que existe? É uma bactéria? É um vírus? É um verme de intestino? Ele fala, não. É uma ideia. Uma vez que ela gruda e fixa na mente, dificilmente você consegue retirar de lá. Hoje nós vivemos diante de uma ameaça de um vírus. O problema é que existem coisas que são muito mais poderosas e muito mais perigosas do que um vírus. Esse filme apresenta para nós esse problema, ele apresenta algo que é muito mais perigoso do que um vírus. É uma ideia. Acontece que nesse livro aqui, ele é made to stick, é feito para grudar. Ele é um manual que os dois irmãos Chip e Dan Heath, eles estudaram quais são e chegaram a 6 características das histórias que grudam na mente das pessoas. Sejam lendas, sejam mitos populares, sejam contos urbanos, coisas desse tipo, propagandas, e eles chegaram a 6 características. A ideia tem que ser simples, inesperada, concreta, crível, emocional, e ela tem que vir embalada na forma de uma história. E quando você vê a ideia da pandemia, você vê que ela está toda fixa. Ela é simples. É um vírus. É uma doença que pega por contágio. Ela é inesperada. Começou na China e se alastrou mais do que os pesquisadores poderiam esperar. Ela é concreta. Você sabe como essa doença acontece. Ela é crível, porque você está vendo aquelas imagens no jornal. Ela é emocional, porque mexe com a emoção muito básica do ser humano, que é o medo, muito ligado à sobrevivência. É uma ameaça. E aquilo tudo está amarrado em uma história. Foi em uma sopa de morcego, em uma província de Wuhan, lá na China. Então tá tudo amarradinho. O problema é que nesse outro livro aqui que eu já apresentei para vocês, Rápido e Devagar, Duas Maneiras de Pensar, Daniel Kahneman diz o seguinte, que o lado emocional, não tanto nesse livro, mas o lado emocional é quem toma as nossas decisões e não o nosso lado racional. E ele diz o seguinte, como nós fixamos uma ideia na cabeça. Devido à confiança por coerência, a confiança subjetiva que depositamos em nossas opiniões reflete a coerência da história que o sistema emocional e o sistema racional construíram. A quantidade de evidência e sua qualidade não contam muito, pois evidência escassa pode construir uma história muito boa. Significa que não importa o quão coerente seja, tem que estar provado, não precisa provar que as pessoas realmente morreram por causa desse vírus, não precisa ter uma abundância dessas coisas, precisa só que o seu cérebro seja capaz de contar uma história para si próprio. Que o seu pensamento e a sua emoção se juntem e digam, realmente é uma ameaça real. Eu vi no jornal. Não precisa você ver os casos acontecendo, por exemplo. Eu não quero dizer se esse vírus é real ou não. Eu não quero dizer se ele foi
esparramado de propósito ou não. O fato é, existe um perigo muito maior. O perigo maior é que a história por trás e a utilização dele para essa pandemia, ela é real. Ela é uma gripe como todas as outras. E eu não quero fazer com esse comentário fazer parecer com que eu estou dizendo, que eu digo que ela é fraca, que ela não é uma ameaça. O que eu quero dizer é que a gripe sempre foi uma ameaça complicada que ceifa milhares de vidas em torno do mundo e só agora a gente parou para perceber, as pessoas estão percebendo que isso é um perigo. Mas o perigo maior vem depois. Mas é aquilo o que Nikola Tesla traz em sua autobiografia. Nós prestamos tanta atenção no mundo exterior que nós ficamos histéricos. Nós só acreditamos que a verdade é aquilo que nós ouvimos. E não prestamos atenção na verdade que nós somos capazes de perceber. E ele diz, assim nós evitamos perigos imaginários e ignoramos os que são reais. Por exemplo, o coronavírus matou 600 pessoas no país até hoje, em 3, 4 meses. Se nós temos 70 mil assassinatos por ano, e esse número só vem crescendo, em 3 meses aconteceu um quarto disso, em uma média, né? Morreram 13 mil pessoas assassinadas. Qual é mais perigoso? O vírus, que está fazendo todo mundo parar o comércio, ou os assassinatos, que matam 12 mil em vez de 600, e ninguém estaria preocupado com isso, ninguém estaria parando de trabalhar, ninguém teria parado de trabalhar por causa dos assassinatos. É uma coisa para se pensar. Qual é o perigo real? E esse foi o clique de hoje. Obrigado pela sua atenção. Obrigado pela sua paciência, pela forma como eu me enrolo com a câmera. Não tenho a desenvoltura que eu queria ter ainda, que eu gostaria de ter ainda, mas vamos continuar. Vamos continuar treinando. E muito obrigado pela sua presença. Sem a sua audiência, isso aqui seria um projeto falado para as paredes. Clique em curtir se você realmente gostou. Se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações. Compartilhe com quem você acha que essa mensagem seria importante ser vista pela pessoa. E até a próxima.